Fala galera, tamo de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse sabadão. Vamos pra dentro, né? Sabadão aí, reta final, campeonatos europeus aí, o bicho pegando, vários campeonatos aí em aberto, né? Então tem alguns jogos aí interessantes pra gente trabalhar e vamos em busca do valor, né? Então vamos trazer 12 jogos para vocês, vamos rodar aí Europa, Brasileirão também tem. Então vamos para dentro. Tá aí, meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que vem nos acompanhando. Pedir pro pessoal chegar já deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho com todas as notificações. E sem muita enrolação, que são 12 jogos. Bora pros jogos. Colônia e Bayern de Munique, 34ª rodada da Bundesliga, né? A última rodada, às 10h30 da manhã. A gente vê aqui o histórico de confronto nos últimos 3 anos. São 6 vitórias do Bayern, uma derrota no amistoso, um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Duas equipes que estão oscilando bastante, né? O Bayern aí conseguiu entregar o título, né? Depois da eliminação aqui para o Manchester City na Champions League. A equipe perdeu para o Mainz, depois conseguiu emendar 3 vitórias consecutivas, né? Até assumindo a ponta da Bundesliga. Mas no último jogo aí, em casa, perdeu para o Leipzig de virada. Então aí se complicou, né? Se complicou bastante aí para a briga pelo título, né? É obrigado a vencer e torcer por um tropeço do Dortmund. Então, cara, que entregada do Bayern na finaleira. Já o Colônia aí com uma race que oscila muito, né? São 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Uma equipe aí que também não disputa mais nada na competição. Então, a gente vê aqui a situação do Bayern, pessoal. O Bayern tem que vencer e torcer por um tropeço do Dortmund, né? A gente vê aqui que a questão dos gols, o Bayern é melhor que o Dortmund, né? O primeiro critério de desempate. Então, se o Dortmund empata e o Bayern vence, o Bayern fica com esse título, né? Mas difícil aí pro Dortmund perder. Então o Bayern tem que fazer a parte dele, né? Tem que vencer e torcer por um tropeço da equipe do Dortmund. Já o Colônia não disputa nada aqui, então tá só cumprindo tabela nessa última rodada. A gente vê o Colônia em casa, foi uma equipe que oscilou muito, né? Oscilou muito, não tem padrão aqui na competição. E já a equipe do Bayern, né? Perdeu pouco, perdeu apenas 4 partidas como visitante. Fez uma campanha até interessante, né? Uma equipe aí que, cara, sai ganhando praticamente todos os jogos, mesmo fora de casa, né? Uma equipe que começa muito forte. A gente for ver no histórico aí, as entregadas do Bayern, geralmente é no segundo tempo. O Bayern, primeiro tempo, por exemplo, esse jogo contra o Leipzig aqui, ele saiu ganhando, tomou a virada. Então, vários jogos acontece isso aí do Bayern sair ganhando no primeiro tempo e no segundo tempo ceder o empate ou até mesmo tomar a virada dos seus adversários. Então, acredito muito também que o Bayern vai começar forte esse jogo aqui, né? São duas equipes aí que tem uma média de gols bem boa, né? Então, para colocar no bilhete aí, 1,5 não vamos ter odd, né? Terei que colocar o 2,5 no bilhete, né? Ou algo a favor da equipe do Bayern, né? Aqui nem empate anula, acho que vai ter odd aqui, vai estar bem esmagado. Então teria que colocar a vitória, né? Colocar no bilhete a vitória do Bayern. Acredito que vença aí, a Colônia não disputa nada, como eu falei. E o Bayern precisa dessa vitória aí para sonhar ainda com esse título aí, caso o Borussia Dortmund tropece. Então, o que, que dá para buscar aqui, pessoal, no trade? É a vitória do Bayern, né? O Bayern aí que, como eu falei, começa muito forte no primeiro tempo. Ele vence praticamente todos os primeiros tempos dos seus jogos, se olhar no histórico ali. Então, eu venho sim tentar trabalhar a favor do Bayern aqui no trade, tentar buscar esse gol aqui no primeiro tempo. Acredito que vença e vença com tranquilidade a equipe do Colônia e consiga já fazer esse placar no primeiro tempo aí a equipe do Bayern. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Bayern no primeiro tempo. Aqui eu peguei o handicap asiático menos 0,5, né, do primeiro tempo, porque tá pagando um pouquinho mais do que se tu ir lá no intervalo e botar somente a vitória, né? Tá pagando 1,70 e aqui 1,72. Então vamos pegar aqui a mesma coisa, né, a mesma entrada. A vitória do Bayern no primeiro tempo, pagando 1,72 e o meu placar para esse jogo 3-0 Bayern. Dortmund e Mainz. Pela Bundesliga, última rodada às 10h30 da manhã, né? Mesmo horário do jogo do Bayern.
A gente vê o histórico de confrontos aqui. São 5 vitórias do Dortmund, 2 derrotas e 1 empate, né? Sendo 4 vitórias consecutivas do Dortmund. O Dortmund veio com uma race interessante em casa, em casa não, né? No geral e principalmente em casa, né? A gente vê que os tropeços são todos fora de casa do Dortmund, né? Em casa ele simplesmente é sem massagem. A gente vê várias goleadas, 5, 6, 4, teve um 2-1, né? Mais apertado, e um 6-1. Então o Dortmund, pessoal, é sem massagem. Ele vai para dentro, cara, e geralmente no primeiro tempo já abre uma vantagem boa ali, 2, 3-0. É o que tem sido aí os jogos do Dortmund como mandante. Já a equipe do Mais ia fazendo uma campanha bem regular aqui, e daí viu que não tinha mais chance de porcaria nenhuma na competição, e já emendou aqui 4 derrotas consecutivas, né? Largou de mão realmente o campeonato, a equipe do Mais. A gente vê que o Dortmund é só vencer, né? Não dá para dar chance para o azar, e caso empate aí o Bayern vença, vai perder esse título. Então tem que vencer a equipe do Mainz para ficar com a taça, né? Mas já não disputa nada, como eu falei, então vai vir de sangue doce aí para esse confronto. A gente vê aqui, pessoal, o Dortmund em casa, como eu falei, é sem massagem, né? Tem apenas uma derrota lá no início do campeonato, um empatezinho com o Bayern. De resto aqui, ó, somente vitórias. E, cara, goleada aqui é mato do Dortmund, né? Então, não preciso nem falar nada, né, sobre o trade depois da goleada. Quem quiser buscar muito valor, ainda mais se tratando aí que se vencer é campeão, vai pegar uma equipe aí que não disputa nada, fez uma campanha bem ruim fora de casa, né? Até começou bem aqui, mas depois mandou uma sequência bem fraca. E o Dortmund aqui, ó, sai na frente, pessoal. Cara, só não saiu na frente no jogo contra o Bayern. De resto, é aquilo que eu falei, né? Que é sem massagem. É loucura, pessoal, loucura. A gente vê que somente esse jogo nós tivemos gol no primeiro tempo, né? E de resto, todos com gols no primeiro tempo. Um absurdo aqui a campanha do Dortmund em casa. Quem está nos acompanhando aí, a gente botou muito dinheiro no bolso com o Dortmund. O Dortmund aqui é praticamente o roubado da máquina. A gente pegava aqui até dupla chance, às vezes para ir mais na cautela. Mas, cara, podia pegar aqui, ó, todas aqui praticamente. Vitória no HTFT, vitória do Dortmund mais e meio, gol do Dortmund no primeiro tempo, isso aí entra em todas. Bom, esse gol do Dortmund no primeiro tempo a gente pegou aqui geral, né? Então, um absurdo aqui o Dortmund em casa, uma campanha realmente fenomenal da equipe alemã, né? Então, cara, tem tudo aí para ser mais um atropelo do Dortmund e o Dortmund realmente ficar com a taça, complicando a situação do Bayern. Para o trade aqui, pessoal, a gente vê aqui que a odd está bem esmagada do Dortmund, mas aqui não tem o que inventar, pessoal. É buscar aqui essa vitória do Bayern no primeiro tempo. Essa odd aí bateu 1,20 aqui. Eu vou me expor nesse back ao Dortmund, porque, cara, te olhou no histórico ali em casa, ele é brabíssimo e marca no primeiro tempo em praticamente todos os jogos. Então tem muito valor buscar esse back ao Bayern no trade. Gols, pessoal, o gol está bem esmagado, né? Então eu sinceramente prefiro trabalhar a goleada da equipe do Dortmund do que vir trabalhar esse 2,5, né? Então a goleada o Dortmund teria que vencer por 4 gols, né? Não de diferença, 4-3, 4-2, 4-1, 4-0 ou mais de 4, né? 5, 6. Importante é que seja a partir de 4 gols que o Dortmund marque e vença a partida. Então, trabalhar aí goleada me chama muita atenção no trade aqui, nesse joguinho do Dortmund contra o Mais. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap -1 no primeiro tempo do Dortmund. Como eu falei, acredito que ele já comece macetando, já consiga abrir no primeiro tempo uns 3-0, como ele faz aí, com quase todos os jogos, ele abre 2, 3. Então, vim buscar assim esse handicap -1. Caso ele vença por uma diferença mínima de apenas um gol de diferença, né, 1-0 ou 2-1 no primeiro tempo, vai ser push, né? Não vamos perder. A gente só toma head aqui caso o Dortmund não consiga vencer no primeiro tempo a equipe do Mais, o que eu acho que sinceramente é difícil, né? Devido a toda a circunstância, toda essa sequência que o Dortmund tá. Então acredito que consiga vencer e já abrir uma vantagem já logo de cara. Então para mim essa odd de 1,91 tem muito valor. E o meu placar para esse jogo, 6-0 Dortmund sem massagem. Sevilha e Real Madrid. A gente vê aqui que é pela 37ª rodada da La Liga, às 2 horas da tarde.
Histórico de confrontos, pessoal. 6 vitórias para o Madrid, um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? Sevilha aí que conseguiu se afastar da zona do rebaixamento, né? Que era uma preocupação muito grande do clube. E na Europa League vem fazendo uma campanha excelente, né? Não é à toa que chegou na final, eliminando o United, eliminando a Juventus. E aqui na La Liga tá só cumprindo tabela, né? Então não disputa mais nada na La Liga. Tá focada 100% nessa final contra a Roma, né? Que, cara, Sevilha aí é o brabo da Europa League, né? O maior vencedor. Então vai ter esse joguinho aí que vai ser na Hungria, se eu não me engano, né? Vai ser na Hungria essa final. Então, cara, foco total na final da Europa League, né? Não tá nem aí para esse jogo da La Liga. Provavelmente vai botar os reservas aqui contra a equipe do Real Madrid. Que querendo ou não, né? A equipe do Real Madrid também, que o Marris está oscilando muito, né? Oscilando muito aí a equipe do Madrid. Mas a gente vai ver aqui que o Madrid está na segunda colocação, ainda disputando com o Atlético de Madrid, né? Tá essa disputa local ali, né? Para ver quem vai ficar em segundo, né? Colocar um cascalhinho a mais no bolso. Então aí o Madrid tem que vencer para manter essa segunda colocação, né? Ó, ele tinha tropeçado, o Atlético de Madrid tinha assumido a segunda colocação, mas a gente sabe que o Atlético de Madrid é safadinho, né? E estava vencendo de 3-0 o Espanhol e tomou um empate incrível esse Atlético de Madrid. Olha, quase tomou a virada, hein? Quase tomou a virada. O final do jogo foi um desespero ali da equipe do Atlético de Madrid tentar segurar pelo menos um empate. Cara, então é isso aí. É vencer e torcer por um tropeço do Atlético de Madrid para já garantir essa segunda colocação na equipe do Madrid. Sevilha, como eu falei, né, conseguiu escapar da zona do rebaixamento, tá ali disputando mais nada aqui, meio de tabela. Então, foco total aí nessa final da Europa League aí. Cara, que seria um título muito, muito legal aí para coroar a temporada aí do Sevilha, que foi uma temporada de recuperação, né? A gente vê o Sevilha em casa, começou muito mal, depois mandou uma sequência boa, né? Deu uma osciladinha, claro. Já o Madrid é o contrário, né? Começou muito bem, começou a oscilar muito nos últimos jogos. Se a gente for separar que somente os 6 últimos jogos venceu apenas o Cádiz. Então, o Madrid deu umas tropeçadas feias aqui, mas é aquela coisa, né? Tava focado na Champions League também, que vários jogos poupou, né? O foco era totalmente outro e acabou tropeçando, né? E acabou também tomando aquele laço do City na Champions. Então agora é tentar se contentar aí, pelo menos com uma segunda colocação da La Liga, né? Seria pelo menos o mínimo aí que o Madrid conseguiria levar aí para o seu torcedor, né? Pelo menos não ficar atrás do Atlético de Madrid já seria alguma coisa. Para o trade aqui, pessoal, o que dá para se trabalhar? Cara, essa odd aqui do Madrid é muito interessante, né? Se tratando aí que vai pegar um time que provavelmente vai poupar os seus titulares, né? E tá com foco totalmente na final da Europa League, né? Então, uma equipe aí totalmente desmobilizada. O Madrid, querendo ou não, ainda tem essa missão de tentar se manter na segunda colocação. Então, uma odd bem interessante para se trabalhar um lei equipe do Sevilha, né? O Madrid tem um histórico aí muito bom contra a equipe de Sevilha, né? Então, cara, buscar esse lei aí, acho bem interessante, acho bem seguro e é o que eu venho tentar trabalhar no trade nessa partida. Então, pessoal, para botar no bilhete aí, a gente sabe que, cara, o e-mail é muito interessante nos jogos do Madrid, né? Tem 2 joguinhos aqui na sequência de apenas 1-0. E se for ver os jogos do Sevilha, também é interessante. A gente vê que o Sevilha tem esse joguinho de 1-0, tem esse outro 1-0. De resto, tudo 2 ou mais gols, mesma situação para a equipe do Madrid. 8 jogos aí com 2 ou mais gols. Então é botar esse 1,5 e no bilhete botar aí, quem sabe, até um dupla chance Madrid, ou quem quiser ir mais na cautela, um handicap mais um a favor do Madrid. Acho bem interessante aí, bem seguro, trabalhar algo a favor dos merengues aqui nesse confronto. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap asiático zero, né? Um empate anula a favor do Real Madrid, pagando 1,72 e o meu placar para esse jogo 2-0 Madrid. Benfica e Santa Clara, Primeira Liga, 34ª rodada, né? Última rodada do português, às 2 horas da tarde. Então a gente vê o histórico de confronto, são 5 vitórias do Benfica, uma vitória do Santa Clara e um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o Santa Clara vem numa race horrível, apenas 2 vitórias, um empate, 7 derrotas. Já o Benfica aí emendou aquela sequência
ruim, né? Porque estava focado aqui na Champions League, então acabou perdendo 2 jogos na Primeira Liga e acabou perdendo também na Champions League, uma derrota, um empate, o que acabou aí culminando na sua eliminação, né, na principal competição europeia. Depois aqui emendou uma sequência boa aqui na Primeira Liga, né, porque realmente o pessoal tinha chego, né, tanto o Braga quanto o Porto, encostaram no Benfica, então ali qualquer tropeço do Benfica poderia custar aí o título da Primeira Liga, né, um título aí que o Benfica liderou o campeonato todo e entregar no final seria bem ruim, né, bem complicado para a equipe do Benfica. Mas conseguiu vencer a equipe do Braga, que foi um confronto bem complicado, né? Um confronto aqui que precisava dessa vitória, senão ia se complicar muito na competição. Empatou aqui com o Sporting, também era um jogo duro, né? Mas se colocou numa posição tranquila aí para conquistar o campeonato. A gente vê que o Benfica é o líder, né? 2 pontos à frente do Porto. Então é só fazer o dever de casa, pessoal. Só fazer o dever de casa. Até mesmo com o empate aqui, o Benfica já é campeão, né? Porque ficaria com 85 pontos, o Porto, o máximo que chegaria seria 85, e o Porto não vai tirar essa diferença de saldo de gols, né? Só se meter, acho que é 12-0, uma coisa assim, para tirar essa diferença de saldo, caso o Benfica empate. Então não tem o que fazer. É vencer e correr para o abraço aí, né? Ser campeão da Primeira Liga e campeão merecido, né? Então tem essa disputa aqui com o Porto, né? Não pode tropeçar. Então acredito que vai pegar aí, mas simplesmente a pior equipe do campeonato, né? A equipe de Santa Clara, que já está rebaixada, né? Não disputa mais nada aí. Então é para fechar com chave de ouro, né? O campeão contra o último colocado. Então tem tudo aí para simplesmente atropelar a equipe de Santa Clara na frente do seu torcedor aí e comemorar esse título. A gente vê aqui que o Benfica em casa fez uma campanha muito boa, né? Apenas um empatezinho com o Sporting e uma derrota para o Porto. E uma equipe aí que, cara, praticamente todos os jogos saem na frente. Geralmente já vence no primeiro tempo aí. A equipe do Benfica começa muito forte. Já a equipe do Santa Clara campanha simplesmente horrível, né? Uma vitória apenas, 2 empates, perdeu todos os outros jogos. Então tem tudo aí para tomar mais um atropelo, né? A equipe do Santa Clara e jogando contra a equipe do Benfica. O que eu posso aconselhar para vocês, pessoal? A gente vê que não temos odds para trabalhar aqui o back, a equipe do Benfica. Só se for trabalhar um back no HT mesmo, né? Buscar o back no HT para pegar alguma odd aqui nesse confronto. Aqui no Match Odds, né, no ML, não vai bater aqui esse 1,20 não, que eu trabalharia no mínimo, né, não vai bater no primeiro tempo. Acredito que o Benfica até faça gol antes disso, e mesmo no final do primeiro tempo, acho que essa odd não vai chegar a 1,20, porque o Benfica, mesmo se não fizer o gol, vai estar amassando a equipe do Santa Clara, buscando esse gol, para já garantir esse título aí na frente do seu torcedor, né. Então, ficou complicado aqui a questão do match odds, né, para se trabalhar. Daria para trabalhar, pessoal, a goleada do Benfica, né? Apesar do Benfica em casa não golear tanto, né? Não golear tanto, né? Tem alguns jogos, né, de goleada aqui, 4-5, 4-5, né? Tem outros 5 aqui. Mas vai pegar a equipe que é fraquíssima de Santa Clara, né? Não tomou tantas goleadas assim, mas é aquilo, né? O jogo do título, torcida, estádio lotado, torcida empurrando. Então, acredito que o Benfica consiga essa vitória tranquila aí, né? Contra a equipe fraca, a equipe de Santa Clara, consiga essa goleada. Gols, pessoal, a gente vê que a odd dos gols aqui tá esmagada, né? Então, para colocar no bilhete, teria que colocar um 2,5. Então, sinceramente, eu preferia, se fosse colocar gols aí em bilhete, colocar gols somente da equipe do Benfica, né? Quem sabe mais de meio gols do Benfica, algo do gênero aí. Porque se for para buscar esse 2,5, eu acredito que o Santa Clara não faça nenhum gol. Seria buscar somente gols da equipe do Benfica. Do meu ponto de vista, é mais interessante. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o handicap -1, né, no primeiro tempo do Benfica. Então, acredito que, como eu falei, o Benfica já no primeiro tempo já abre uma diferença de 2, 3 gols. Então, é isso que eu venho buscar, né? Então, essa entrada para dar head somente se o Benfica não vencer no primeiro tempo. E se vencer por apenas um gol de diferença, dá push, né? Nos devolve aí o nosso investimento. Então tem que vencer por 2 ou mais gols já no primeiro tempo a equipe do Benfica, que é o que eu acredito que vá
acontecer nesse confronto. E o meu placar para esse jogo, 4-0 Benfica. Inter de Milão e Atalanta, 37ª rodada, Série A Team, às 13h45. A gente vê a história de confrontos aqui, 4 vitórias da Inter e 4 empates, né? Nenhuma vitória da Atalanta nos últimos 3 anos. E aqui a race das duas equipes, né? Inter com uma race espetacular. São 9 vitórias, apenas uma derrota. Aqui tem um jogador expulso, complicou bastante a situação da Inter. Né? Tava fazendo um jogo de igual para igual, acabou com essa expulsão e complicou realmente a situação, né? Então, uma race maravilhosa. Aí vai pegar a Atalanta, que não tá com uma race ruim, né? São 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Também é uma race interessante. E aqui a gente vê, pessoal, que a Inter, se quiser ir fazer alguma coisa no italiano, tem que ser nessa rodada, né? Porque na próxima rodada ele vai ter que poupar, né? Vai ter que poupar. Não é obrigado a poupar, né? Mas seria interessante poupar, porque depois tem simplesmente um jogo contra o brabíssimo City, né? A final da Champions League. Então, cara, é foco total nesse outro jogo, né? Então, se a Inter conseguir, a gente vai ver que na sequência, se a Inter conseguir pelo menos um empate nesse jogo, né? Se conseguir um empate, já garante a vaga na próxima Champions. Então, porque vai jogar com a Atalanta, que é o primeiro time aqui fora da zona da Champions League, né? Caso consiga um empate, vai manter essa diferença de 5 pontos, e daí na última rodada não vai ter como a Atalanta ultrapassar a equipe da Inter de Milão, né? E conseguir a vitória melhor ainda, né? Porque daí garante também tranquilamente. Mas se perder, pessoal, vai se complicar, porque daí a Atalanta vem a 64 pontos, fica a 2 pontos da Inter, né? E caso o Milan vença também na rodada, já passa, então a Inter fica em quarto e a Atalanta em quinta, 2 pontos atrás. Vai ter esse jogo contra o Torino fora de casa, joguinho complicado, tendo na sequência o City, então daí não vai poupar aqui, né? Porque senão vai acabar ficando fora da Champions e pode se complicar na final da Champions. Então, situação, cara, tem que vencer esse jogo, resumindo, né? No mínimo empatar esse jogo aí para não se complicar aqui contra a Atalanta, a equipe da Inter, né? Então aí vai estar jogando em casa, diante do seu torcedor, com uma campanha espetacular. Tem tudo aí para não perder a equipe da Inter de Milão, né? A gente vê aqui que a campanha da Inter de Milão em casa foi uma campanha boa, né? Apesar dessa sequência aqui de 3 derrotas consecutivas, mas também a Inter estava focada na Champions League, né? Deixou um pouco de lado aí o italiano, porque não ia ter mais chance de ser campeão, né? Não estava com a vaga praticamente garantida na Champions, né? Agora a gente viu que se complicou um pouco devido a esses tropeços, mas ainda está numa situação tranquila, né? Então em casa é muito forte, vai pegar a Atalanta, que oscila muito, né? Até começou muito bem fora de casa, mas nos últimos jogos tem oscilado bastante, né? Perdeu aí para Salernitana aí, como mandante aí, como visitante no último jogo fora de casa. Então, cara, a Atalanta aí que não tá com nenhuma outra competição, ainda consegue tropeçar na única competição que ela tá, né? Já a Inter aqui, os tropeços geralmente era quando estava envolvido em jogos da Champions. Então, cara, no meu ponto de vista, pessoal, buscar aqui algo a favor da Inter, né? A gente vê aqui o mercado de match odds. Tem odds interessantes para se trabalhar a favor da Inter de Milão. Então, para botar no bilhete, pessoal, um dupla chance, um empate anula para a equipe do Inter também é bem interessante. A gente vê aqui que a equipe da Atalanta é uma equipe over, né? Tem esse joguinho de 1-0, de resto, tudo 2 ou mais gols. E já a equipe da Inter aqui, a gente vê que tem esse 1-0 aqui, tem esse outro 1-0, né? De resto, aí, tudo jogos com 2 ou mais gols também, né? Então, quem quiser botar um e-mail, devido a ser um jogo importante para as duas equipes, né? As duas equipes, principalmente para a Atalanta, é vencer ou vencer, né? Senão já era aí a Champions. Então, a vaga da Champions, né? Então, cara, é um jogo interessante também para se buscar um e-mail esse confronto. Né? Algo a favor da Inter de Milão, no meu ponto de vista, ou um e-mail para botar no bilhete. E no trade aqui, tentar buscar, sim, essa vitória da Inter de Milão no primeiro tempo aí. Vou tentar trabalhar esse back a Inter, mod aí de quase 2. Bem interessante aí. Acredito que a Inter já comece forte e faça o seu placar já no primeiro tempo. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap asiático menos 0,25 da Inter de Milão, pagando 1,62. Se tu ainda tem dúvida sobre esse tipo de handicap quebrado, menos 0,25, mais 0,75, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tem outro vídeo lá explicando direitinho como funcionam esses mercados,
asiáticos, essas linhas quebradas, tanto dos confrontos dos times, quanto de gols, pessoal. Então dá uma olhada lá, tá muito interessante ali o nosso vídeo. E o meu placar para esse jogo, pessoal, 2-0 para a equipe da Inter de Milão. Lille Nantes, 37ª rodada, Ligue 1, às 4 horas da tarde. A gente vê aqui no histórico dos últimos 3 anos, 5 vitórias do Lille, 2 empates. E aqui a race das duas equipes, né? O Nantes simplesmente com uma race horrível. São 6 derrotas, 3 empates, apenas uma vitória. Já a equipe do Lille aqui são 5 vitórias, 2 derrotas, 3 empates. Mas a gente vê que os tropeços são todos fora de casa, né, pessoal? Tem somente esse empatezinho em casa. De resto, os outros tropeços tudo fora de casa. O Lille aqui em casa faz uma campanha muito boa, mas realmente fora de casa e não fazem das melhores campanhas. A gente vê aqui que o Lille está brigando por uma vaga na Europa League aqui, então se vencer e o Mônaco tropeçar, o Lille assume a 4ª colocação, né? Então essa briga está quentíssima, ainda faltando 2 rodadas aqui pela Europa League, né? E também tem o Rennes dando sinal de luz atrás aqui, né? Então não dá para ratear, porque daqui a pouco perde até a vaga na Conference aqui, né? No caso, ele está pegando a Conference na 5ª colocação. Então tá uma briga quente aqui. Já a equipe do Nantes está brigando pela zona do rebaixamento. Aqui cai em 4, né? Então ele é o primeiro time dentro da zona. Então tem que vencer para ultrapassar o Alsheri aqui, né? Então, cara, qualquer ponto aqui para o Nantes ajuda nessa finaleira aqui. É a briga direta entre o Nantes e o Alsheri para ver quem consegue escapar aqui, né, da zona da degola. A gente vê que o Lille em casa é uma campanha muito boa, tem apenas 2 tropeços lá no início da competição, depois me deu uma sequência muito interessante. Já a equipe do Nantes, campanha horrível como visitante. A gente vê que venceu apenas 2 jogos. Então, o que eu posso aconselhar para vocês aqui, pessoal? Se tratando aí de um jogo quente, onde as duas equipes têm a necessidade de vencer, né? Mas a equipe do Nantes, campanha horrível, vem sendo atropelada por todo mundo. Eu aconselho botar aquele e-mail, né? Aquele e-mail, né? No bilhetinho, apesar de ter esses 2 jogos de 1-0 e esse 0-0 da race do Lille, vai pegar uma equipe aí que é muito fraca, né? Tem esse 1-0, tem esse 0-0, mas de resto tudo 2 ou mais gols. Então, acho muito interessante buscar, sim, esse e-mail tratando do desespero do Nantes e a necessidade de vitória também do Lille, que vai pegar essa equipe, tá numa sequência realmente terrível, né? E também algo a favor da equipe do Lille, né? Dá para pegar que o empate anula, ou até mesmo essa vitória do Lille para colocar no bilhete, né? Fazer uma duplinha com uma outra entrada aí, essa oddzinha é interessante, ou quem quiser fazer uma triplinha, colocar aí um empate anula e mais outras 2 entradas de outras equipes, é interessante sim. Para o trade, pessoal, eu venho trabalhar a favor da equipe do Lille, vou tentar buscar esse back, a equipe do Lille, no trade, essa é a minha ideia, para se trabalhar, buscar somente esse back na equipe do Lille, que necessita muito dessa vitória para conseguir essa vaga da Europa League. Já minha entrada pré, pessoal, como eu acredito aí na vitória da equipe do Lille, eu vou pegar aí um handicap -1 a favor do Lille, odd de 1,75 e o meu placar para esse jogo 3-0 Lille. Linz e Ajaccio, Ligue 1, 4 horas da tarde, 37ª rodada do campeonato. Então, confronto nos últimos 3 anos aí. Uma vitória do Linz, um empatezinho, né? Em um jogo que foi adiado. E aqui é a race das duas equipes, né? O Linz aí, pô, uma race espetacular. 9 vitórias, apenas uma derrota para o PSG, né? E aqui a gente viu a Ajaccio aqui, uma race horrível, né? Com 8 derrotas e 2 empates. Então, perde e perde tomando bastante gol, né? Então, uma defesa muito vazada, faz poucos gols. E o Linz aí, pô, vendo uma race muito boa também aqui, né? Acabou perdendo o título aqui, né? Porque se a gente for ver aqui na tabela, o Linz é segundo, 6 pontos atrás do PSG, faltam 2 rodadas, né? Então, para o Linz aqui ser campeão, o PSG teria que perder as 2, o Linz ganhar as 2 e tirar um saldo aqui, então, muito grande. Então, acho que já está decretado aí PSG mais uma vez campeão francês. Para o Linz aí resta garantir a vaga na Champions na próxima temporada, né? Então não pode vacilar aí, vai estar jogando em casa. O Linz é o melhor mandante da competição, né? 16 vitórias, um empate, uma derrota. Vai pegar o Ajaccio, que é 19º colocado na tabela, né? Fora de casa é o 18º, com 3
vitórias, 2 empates, 3 derrotas, né? Que a gente vê a race das equipes, então a gente vê que o Lens, pô, vence bem seus jogos, né? E na maioria das vezes aí faz o gol no HT aqui, se a gente for ver, né? Gol no primeiro tempo. E o Ajaccio aqui fora de casa vem numa sequência aqui de derrotas aqui bem grande, né? E tomando bastante gols, né? A gente vê que tudo derrotas elásticas, normalmente. Sofre gol no primeiro tempo também com bastante frequência, né? Então, Lins aí tem tudo para ganhar esse jogo, né? Para ganhar o seu jogo em casa aí, garantir a classificação na próxima Champions. Vamos para as odds aqui. Temos aí um Lins a 1,15, a Jacil a 29, né? Então, cara, pro trade aí, quem trabalha match odds baixas aí, é trabalhar o back Lins, né? Então não tem muito o que se fazer. E no mercado de gols a gente vê que o 2,5 tá 1,69, cara, é interessante. Entre trabalhar esse back aí a 1,15, trabalhar esse 2,5 aí, a partir de aí 1,70 aí, logo que o jogo começar vai subir aí 1,80. Acho que a partir de 1,80 eu já acho interessante buscar esse 2,5. Então o Lins aí vai jogar em casa, o melhor mandante aí, com a força da sua torcida, acho que tem tudo para vencer e vencer bem o seu jogo. Então para o bilhete, recomendo aí o 1,5, né? 1,5 gols. E quem quiser botar a vitória do Lins aí no bilhete aí também tem valor, mas entre a vitória e o... Apesar que, com certeza, acho que o Lins vai ganhar, né? O Ajaccio é uma equipe bem fraca. Então, cara, acho que qualquer um dos dois eu até pode casar e a vitória e mais de 1,5 gols para pôr no bilhete. Acho que para mim tem muito valor. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático menos 0,75 a favor do Lens no HT. Então tá pagando 1,75. Então acredito que o Lens aí vença, já sai vencendo no primeiro tempo, né? Já vence o primeiro tempo, então se vencer por apenas um gol de diferença no primeiro tempo, paga meia, né? Se tem alguma dúvida como é que funciona esses handicap aí, linha quebrada, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí. Vai ter um vídeo nosso explicando como é que funciona essas linhas asiáticas. E meu palpite, meu placar, 4-0 Lens. Granada e Leganés, segunda liga, né? Liga Adelante, segunda liga espanhola, 4 horas da tarde, rodada 42, aí última rodada da segunda divisão espanhola, né? A gente viu confronto nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado e empate, então um confronto equilibradíssimo. E já a race das duas equipes, né? O Granada que vem numa race mediana, né? Tem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, então vacilou nessa reta final de campeonato também o Granada. E o Leganés aí com uma race também mediana, com 4 vitórias, 5 derrotas e apenas um empate. Então a gente vê que na tabela o Granada é líder com 72 pontos, o Las Palmas é segundo com 71. Então, cara, o Granada só depende dele, né? Só depende dele aí para ser campeão nessa última rodada. Se vencer, é campeão. Empatando aí depende de combinação de resultados, né? Então, teria que torcer para o Las Palmas não vencer o seu jogo, né? O Alavés aqui vence, vai a 73. Se o Granada empatar, fica com 73. Fica com uma vitória a mais também. Então, tem que secar o Las Palmas aqui, a equipe do Granada, né? E se perder, tem que secar as duas equipes. Vai pegar aqui o Leganés, 12º colocado, né? Então a gente vê que o Granada em casa é o melhor mandante, 16 vitórias, 4 empates, invicto nessa temporada jogando em casa. Vai pegar o Leganés que fora de casa aí tem apenas 4 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, né? Então a gente vê aqui o Leganés jogando em casa, né? Uma race invicta. Normalmente vence aqui e não com muitos gols, né? A gente vê que 2-0, 2-1, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0, 1-0. Então teve 2 jogos overs aqui, um outro over aqui. O restante tudo menos de 3 gols, né? Então, e o Leganés jogando fora de casa aí, né? Fez uma campanha bem fraca, né? E quando perdeu também não chegou a perder de muita goleada, né? Então toma poucos gols aí também. Perde, mas perde com poucos gols, né? E vamos para as odds aqui, pessoal. Então temos um Granada 1,50, Leganés a 7. Para o trade aí, acho interessante esse back Granada, a partir de 1,50 aí. É uma equipe que depende só de si para ser campeã. Então acho que vai jogando em casa aí, vai vir com tudo, né? Vai vir com tudo aí para tentar já vencer o primeiro tempo aí com a força da sua torcida para ser campeão aí da segunda divisão.
Então, acho interessante buscar no trade esse back, a equipe do Granada. Mercado de gols aí, ficaria de olho mais no under, né? A gente vê que as equipes aqui, até no confronto direto, também um confronto bem under. Os últimos 10 jogos aqui, a gente vê que temos 3-1 aqui, 2-1 pro lado do Granada, e o restante tudo under. Lado do Leganés aqui também não muito over. Então, cara, ficaria de olho mais num under aí, né? Para o bilhete, acho que um under 3,5, até mesmo um under 4,5 é interessante. Ou até mesmo um dupla chance Granada, empate anula Granada. Para mim tem valor para se pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Granada ML e um under 4,5 gols, pagando 1,70 e meu palpite, meu placar, 2-0 Granada. Atlético Paranaense e Grêmio, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, 8ª rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, 2 vitórias para cada lado, né? Então, confronto equilibradíssimo. 2 jogos um pouco mais over, 2 jogos under, né? A gente vê que a race das duas equipes, os últimos 10 jogos. Então, o Atlético Paranaense tem 6 vitórias, 4 derrotas, né? Vem de 2 derrotas seguidas. Vinha num bom momento aí com 5 vitórias seguidas e perdeu os últimos 2 jogos. E o Grêmio aqui numa race não tão boa também, né? Com 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, né? Então, apesar do Grêmio ter vencido o Grenal aí, né? Pode ter sido também um gatilho aí, uma virada de chave para o Grêmio, né? Que não vinha num bom momento, né? Vinha numa race aqui de 4 jogos, 3 empates, uma derrota. Se aumentasse aqui, vinha de uma vitória contra o Cuiabá e mais um empate, uma derrota. Então o Grêmio também não vive um bom momento na temporada. Vamos ver se ganhando esse clássico Grenal aí se dá uma engrenada, né? Mas atenção aí às escalações das equipes, né? A gente tem Copa do Brasil no meio de semana. A gente sabe aí que no Brasileirão aí as equipes tendem a poupar, né, no Brasileirão e focar na Copa do Brasil aí, que é uma competição que dá muito dinheiro e também é um caminho mais curto para título, né? Então as equipes tentam focar aí. Brasileirão, as equipes contam que conseguem recuperar os pontos depois, né? Isso aí para equipes que não tem muito elenco aí acaba afetando no desempenho do Brasileirão que daí acaba que não consegue ganhar campeonatos, né? A gente vê pelos times aqui do Sul, aqui o Grêmio, o próprio Inter aqui também, não consegue chegar no Brasileirão porque poupam ali algumas rodadas para focar nas Copas, daí acaba caindo nas Copas e também quando chega no Brasileirão ali já está um pouco mais distante, né? Ou até mesmo o Inter ano passado ali, pô, o Palmeiras disparou na liderança, não teve nem chance, né? Então, cara, atenção isso aí. O Grêmio tem uma encrenca mais dura, né? Vai jogar fora de casa, empatou seu primeiro jogo com o Cruzeiro. Então, o Grêmio tem tendência de poupar, né? Acho que o Soares aí, acho que vai ser poupado. Já foi poupado contra o Palmeiras no Brasileirão, pela grama sintética, pela viagem, e também como o Grêmio vai ter esse jogo de volta com o Cruzeiro, acho que o Grêmio vai priorizar a Copa. O Atlético Paranaense ganhou seu primeiro jogo, né? Contra o Botafogo, vai jogar o jogo de volta. Então também tende a dar uma poupada, mas vai estar jogando em casa. E o Atlético Paranaense, a gente sabe que jogando na Arena da Baixada é uma equipe bem forte, né? E mesmo poupando, entre o Atlético Paranaense poupando e o Grêmio poupando, eu acho que o Atlético Paranaense ainda leva um favoritismo aí por estar jogando em casa, né? Vamos aqui para a tabela. Então, o Atlético Paranaense, 8º colocado, o Grêmio 10º, o Atlético Paranaense em casa, 3 jogos, 3 vitórias, né? Então, a gente vê que é bem forte mesmo jogando em casa, e o Grêmio jogando fora de casa tem uma vitória e 2 empates, né? A gente vê aqui, né, o Atlético Paranaense jogou com o Curitiba, Flamengo, Goiás, venceu as 3, e o Grêmio jogou com o Palmeiras, Cuiabá e Cruzeiro, ganhou apenas do Cuiabá, né? Então, vamos para as odds aqui, pessoal. A gente tem um Atlético Paranaense a 2,26, Grêmio a 3,65. Para o trade aí, acho interessante trabalhar tanto o Lei Grêmio quanto o Beck Atlético Paranaense, dependendo da postura ali, de como é que o Atlético Paranaense começar, como o Grêmio começar, acho que dá para a gente ver esses dois cenários, né? Para mim, os dois cenários têm muito valor, tanto o Lei e Grêmio aí, se quiser trabalhar a favor do tempo, e se o Atlético Paranaense começar forte aí no seu estádio aí, acho que tem muito valor essa odd aí, acima de 2 a favor do Atlético Paranaense. Mercado de gols aí, fico de fora, né? Então, acho interessante trabalhar mais o match odds nesse jogo. Então, o mercado de gols aí ficaria de fora, porque como as equipes vão poupar, a gente tem que levar mais para o live aí para saber como é que vai estar a postura dos times, né? Então, para o bilhete, pessoal, acho interessante buscar esse dupla chance Atlético Paranaense,
ou até mesmo empate anula com uma oddzinha um pouquinho mais alta também para pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático menos 0,25 do Atlético Paranaense, pagando 1,78 e meu palpite, meu placar 2-0 Atlético Paranaense. Avaí Vitória, Série B, 5h30 da tarde, nona rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, uma vitória do Avaí e três empates, né? Nenhuma vitória do Vitória. Então, a gente vê a campanha aqui nos últimos 10 jogos, o Avaí vem num péssimo momento, né? Tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, tem 3 empates e 5 derrotas, né? Já o Vitória aqui vem numa race um pouquinho melhor, né? Pouquinho só, 7 vitórias e 3 derrotas. Então vem num bom momento, né? Apesar de ter emendado 2 derrotas seguidas aqui, vinha num bom momento e venceu seu último jogo aí jogando em casa. Então, para retomar a confiança, né? Vai pegar agora o Avaí, que não vive um bom momento. O Vitória, que é o líder da Série B, né? 18 pontos, 6 vitórias, 2 derrotas. Fora de casa aí faz uma campanha interessante, né? 3 vitórias e apenas uma derrota. E o Avaí aqui, 17º colocado na Série B. Então, tá aqui flertando com a zona de rebaixamento, né? Em casa tem apenas uma vitória e 2 derrotas, né? A gente vê aqui, campanha, o Avaí perdeu para a Chape, para o Vila Nova, ganhando o Mirassol. Já o Vitória aqui ganhou do ABC, Botafogo de São Paulo, Ceará e perdeu pro Mirassol também. Então, pessoal, vamos para as odds aqui. A gente tem um Avaí a 2,80, o Vitória a 2,86. Cara, acho interessante trabalhar um Leia a equipe do Avaí, né? A gente vê que o Vitória vem num bom momento, vem numa boa pegada aí, né? É o líder da Série B. O Avaí não tá num momento legal, né? Então, nem em casa, nem fora de casa, não vive um bom momento. Para mim, o Vitória vem num momento legal, tem um time mais encaixado. Então, acho interessante buscar esse Leia a equipe do Avaí. Mercado de gols aí na Série B é sempre complicado, né? A gente vê aqui que o under 2,5 tá 1,62 e o over aqui tá 2,34. Então, cara, Série B aí é complicado, tem jogos under, jogos over, oscila demais, né? A tendência é mais de under, né? A gente vê que o Avaí também é um pouco mais under aqui, né? Deu umas osciladas nos jogos over, o Vitória que tá sendo uns jogos um pouco mais over, né? Mas dá uma oscilada para um jogo under também. Então, o mercado de gols aí eu fico de fora. Acho interessante buscar esse lei Avaí no trade. Para o bilhete aí, um dupla chance vitória ou até mesmo um handicap positivo, né? A favor do Vitória, acho interessante. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um DNB do Vitória, empate anula, né? Pagando 1,82 e meu palpite, meu placar 2-0 Vitória. Flamengo e Cruzeiro, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde. Então, 8ª rodada do Brasileirão. Confronto nos últimos 3 anos não tivemos, né? Cruzeiro, como todos sabemos, aí estava na Série B, então voltou essa temporada. Então não teve confronto entre as duas equipes nos últimos 3 anos. Flamengo aqui numa race bem oscilante, né? 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E o Cruzeiro aqui também numa race mediana, né? Que tem 5 vitórias, 4 derrotas e apenas um empate. Então são duas races aí que estão meio oscilante, né? Que não tão convencendo aí. O Flamengo vem numa série um pouco invicta aqui, né? Nos últimos 5 jogos não perdeu. Atenção também, as duas equipes jogam a Copa do Brasil, né? O Flamengo vai pegar o Fluminense, né? O primeiro jogo já foi 0-0, então tá totalmente aberto. E o Cruzeiro vai pegar o Grêmio, que também, né? Empatou seu jogo com o Grêmio. Então são duas equipes aí que tendência de poupar, né, para decidir a Copa do Brasil no meio de semana. Então, os titulares do Flamengo contra os titulares do Cruzeiro, a gente já sabe que o Flamengo é um degrau acima, né? Então, se o Cruzeiro poupar, o Flamengo pode ser que poupe também, mas a gente sabe que os reservas do Flamengo aí têm condições de ser titulares aí na maioria das equipes do Brasileirão. Então, cara, por mais da race do Flamengo aqui esteja no momento oscilante, né? Mas nos últimos 5 jogos aí vem de 3 vitórias, 2 empates, né? Tropeçou aqui, né? Tomou um gol ali, um gol bobo, né? A gente vê que zaga foi envolvida, né?
A zaga foi envolvida aí do Flamengo pelo ataque do Nublense. Então o Flamengo também não vem dando umas rateadas, né? Vem oscilando bastante. Então vamos para as odds aqui, pessoal. Então a gente tem o Flamengo aqui a 1,67, Cruzeiro a 5,6. Então para o trade aí, tentar ficar de olho nesse back equipe do Flamengo, né? Jogando em casa aí. Apesar da torcida não estar muito satisfeita aí com o desempenho do Mengão, né? A gente vê que pelo time que tem também, pelo elenco que tem, poderia estar muito melhor essa race do Flamengo aqui. Então a torcida tem razão, né? Tem razão em tá cobrando aí, sem violência, né? Mas a equipe do Flamengo aí pode render mais, né? Então, para o trade, acho interessante buscar esse back, a equipe do Flamengo. Mercado de gols, né? Sempre é interessante, acho interessante buscar 1,5 nos jogos do Flamengo, no ao vivo, né? Esse 2,5 aí, se o jogo começar quente, né? Se não, aí acho que dá para esperar essa linha do 1,5 aí tranquilo para se buscar no trade. Para o bilhete, 1,5, ou se for trabalhar no match odds aí para o bilhete, o empate anula Flamengo ou o dupla chance. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap menos 0,75 a favor do Flamengo. Então acredito numa vitória do Flamengo aí, pagando 1,72 e meu palpite, meu placar, 3-0 Flamengo. São Paulo e Goiás, Brasileirão Série A, oitava rodada, 9 horas da noite. Confronto nos últimos 3 anos aí, 3 vitórias de São Paulo e um empate, né? E aqui a race das duas equipes. Dorival aí segue invicto no comando de São Paulo, né? São Paulo aí, nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias e 4 empates. O Goiás aí numa race um pouco mais oscilante, né? Mas se tratando a nível aí de Goiás, aí até que não é uma race ruim, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Então, no meio de semana aí, o São Paulo vai pegar o Sport, né? Já venceu o primeiro jogo por 2-0. E o Goiás vai jogar contra o Paysandu aí, a Copa Verde. Já ganhou também de 2-0. Então, tendência aí, né? De São Paulo não poupar, né? Pode ser que poupe ali, mas já está com uma vantagem de 2-0. O Goiás aqui tem essa final da Copa Verde, né? Pode ser que não poupe também, mas ou se quiser priorizar também vai dar uma poupada aí para garantir esse título aí da Copa Verde, né? Então a gente vê que o São Paulo é quinto colocado, né? Como o mandante aí faz uma excelente campanha, esse excelente início de Brasileirão, né? 3 jogos, 3 vitórias. Já o Goiás aqui, 16º colocado, fora de casa aí tem um empate, 3 derrotas, né? A gente vê aqui que o São Paulo venceu o Vasco, o Inter e o América Mineiro. 3 vitórias e 3 jogos com gols, né? No mínimo 2 gols. E já o Goiás aqui empatou com o Bahia, perdeu para o Flamengo, Inter e Atlético Paranaense. Vamos para as odds aqui. Então temos São Paulo a 1,47, Goiás a 8,2. Então acho interessante aí buscar esse back, a equipe do São Paulo, jogando em casa aí tem se mostrado uma equipe bem forte, né? Ainda mais depois que o Dorival assumiu. Então vem num momento legal, num momento bacana. E acho interessante buscar esse back, a equipe de São Paulo, no trade. Mercado de gols, a gente vê que o 2,5 tá 1,90, né? Então prefiro levar para o live esse mercado mais esticado do 2,5 no Brasileirão. Minha linha preferida é mais 1,5. Então, no bilhete aí, 1,5 gols, se quiser colocar. E no match odds aí para pôr no bilhete, um empate anula de São Paulo ou o dupla chance. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático menos 1 do São Paulo, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 3-0 São Paulo. E agora o nosso bilhete do sabadão, pessoal. Vamos confiar aí no pessoal que está disputando ainda coisas importantes, né? Se não é o título, é aquela vaga marota na Champions League. Vamos pegar aqui, ó, um golzinho do Benfica no primeiro tempo, um golzinho do Dortmund, o brabo, no primeiro tempo, e um gol do Linz no primeiro tempo. Nosso bilhete, né? Como é a tripla de hoje, fechou com uma odd de 2,20 para o sabadão. Que é? 2,20 sabadão aí. Excelente odd aí para nossa tripla aí. Cara, tem muito valor, né? Pelo que a gente trouxe aí na nossa análise aí, os campeonatos europeus aí pegando fogo. Então, se os times não pipocarem, né? Pelo menos o que a gente espera é quem tá brigando fazer a sua parte, né? Pô, imagina quem tá ali em segundo não fez sua parte, o primeiro perdeu também, daí pensa, se eu tivesse feito a minha parte, se eu tivesse ganhado, era campeão. Então fica feio, né?
Então vamos torcer aí que os times venham com tudo aí nessa rodada aí, quem tá disputando, e vão para dentro nesse sabadão. Fechou, galera? Quem gostou, se tu não gostou também, né? Pô, deixa o like aí, pô, assistiu aí todo esse tempo aí, assistiu as 12 análises dos guri, não vai deixar um like pros guri? Dá aquela moral, né? Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal aí se não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso que estamos aí todo dia. Fechou, galera? Domingão tem mais. Vamos para dentro. Bom sabadão a todos. Até amanhã.